Glórias ao Senhor. Vamos ao texto, irmãos? Livro de Hebreus. Vamos continuar aqui na nossa peleja, na nossa exposição, buscando sempre a glória de Deus, o crescimento do povo, através do entendimento bíblico. Hoje a sessão aqui exposta será o capítulo 7 do livro de Hebreus, dos versos 11 ao verso 19. Bom? Primeira leitura, King James 1611, diz o seguinte a palavra de Deus. De modo que, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, ele abre um parênteses aqui na versão 1611. Pois o povo recebeu a lei sob este sacerdócio. Que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Verso 12. Porque ao mudar-se o sacerdócio, uma mudança na lei também se faz necessária. Verso 13. Porque aquele sobre quem estas coisas são ditas pertence a outra tribo, a qual nenhum homem assistiu ao altar. Verso 14. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. Verso 15. E é ainda muito mais evidente, sendo que surge um sacerdote diferente, à semelhança de Melquisedeque. 16. Que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita. Verso 17. Porque ele testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 18. Porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior, por conta da sua fraqueza e ineficácia. Verso 19. Porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas a introdução de uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. Até aqui. Vamos orar? Vamos orar para que as crianças permaneçam nos seus lugares, permaneçam com atenção na palavra de Deus, que os pais se preocupem com a salvação dos filhos. Pode ocorrer salvação para o seu filho, enquanto a mensagem está sendo exposta, mas é necessário atenção. E que você preze pelo seu filho, e que você preze pelo seu irmão também. Ore para que haja conversões nesta noite, através dos vídeos, através de qual meio seja que Deus assim queira, né? Mas o momento da palavra é um momento sacro para nós. Vamos orar? Me ajude em oração, irmão. Eterno Deus e Pai, neste momento eu lhe peço que a sua palavra, Senhor Deus, seja comunicada com fidelidade. Que a sua palavra, Deus, penetre em nossos corações e mude as nossas vidas, as nossas motivações, por completo. Buscamos, Deus, a perfeição em Cristo Jesus, através da santificação efetuada pelo Espírito Santo. Que o Senhor, Deus, opere salvação nesta noite. Que o Senhor leve essa mensagem, Deus, aos corações dos perdidos. E que em Cristo eles possam ser salvos, conhecendo a mensagem gloriosa, o poder de Deus para a alma do homem. Ó Pai, quanto a mim, pregador, que o Senhor me assista, Deus, e me ajude na exposição desse texto com a fidelidade necessária, com a clareza necessária, para que Deus, a sua congregação e os meus irmãos possam entender. E principalmente, Deus, que o Espírito Santo esteja atuando em nós. Precisamos de um coração submisso, um coração, Deus, disposto a lhe obedecer. É isso que te pedimos, Pai. Na dependência de Cristo e na ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos agora no verso 11. Semana passada iniciamos aqui o capítulo 7 da carta de Hebreus, onde Melquisedeque foi melhor abordado. Coisa que no capítulo 5, verso 11, ele apenas deu uma introdução.
ele pausou, se os irmãos estiverem lembrados, ele disse, há muitas coisas para eu falar sobre este, no caso Cristo, e o seu sacerdócio, mas vocês não estão prontos para ouvir. Então ele teve que fazer uma pausa, digamos que ele abriu um grande parênteses ali, para exortar a igreja, quanto à palavra de Deus, quanto àqueles que estavam deixando a congregação, e no capítulo 6 ele falou isso, dos versos 4 a 6. Ele falou sobre uma chuva que cai numa terra, porém não produz fruto, produz espinhos e abrolhos. Mas não é o caso desses ouvintes, a qual ele crê em Cristo, que eles são salvos, estão realmente firmes no Evangelho. No verso 9, ele diz, deixa muito bem claro, porém, amados, esperamos coisas melhores de vós. Então ele faz essa pequena pausa para exortar a igreja quanto à importância de receber a palavra de Deus, de entender e não ser negligente. Agora, amados, nós estamos aqui numa sessão onde ele vai exaltar e colocar a superioridade do sacerdócio de Cristo acima do sacerdócio levítico. Para entender, amados, o livro de Hebreus, todas as pregações eu tenho trazido para os irmãos a estrutura textual de Hebreus. E a primeira, a intenção do autor, que vai formatar essa estrutura, é apresentar Cristo como substancial e representante de um povo no pacto da graça. Então, o que eu quero dizer apresentar Cristo como substancial? A grande diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento é justamente como ele era apresentado no Antigo Testamento e como ele é apresentado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, apenas sombras de Cristo, apenas promessas de Cristo. Ele substancialmente, em corpo, ainda não havia vindo. Ou seja, nada do que foi prometido em Cristo teria sua inauguração se ele não viesse substancialmente. Então, no Novo Testamento, nós temos esse cumprimento. O autor de Hebreus ele tem essa preocupação de pegar um povo judeu acostumado com os ritos litúrgicos judaicos, acostumados com a lei, acostumados com o Antigo Testamento e falar, olha, tudo isso que vocês creem e transformaram como métodos de salvação, não é isso. Na verdade, essas coisas apontavam para alguém maior, que é Cristo. E eu estou apresentando a vocês Jesus Cristo, o Messias de Deus, o grande sumo sacerdote. E para apresentar Cristo, ele vai fazer diversas comparações. E ele vai comparar a tudo aquilo que os judeus estão acostumados. Ele comparou Cristo com Moisés, ele comparou Cristo com Arão, ele comparou Cristo com Josué, ele comparou Cristo com os anjos. Tudo que um povo judeu tinha de arcabouço teológico, ele está trazendo para o cumprimento no Novo Testamento. O segundo ponto, ele pretende esclarecer as tipologias, mostrar os cumprimentos de todas essas coisas. E terceiro ponto, ele pretende exortar os fiéis a permanecerem firmes. Por quê? Porque esta igreja está tendo muitos irmãos que estão apostatando da fé. Estão deixando as congregações. E fazendo o quê? Retornando para o judaísmo. Ou, o que eu diria que é até mesmo pior, sincretizando o cristianismo com o judaísmo. Se tornando, então, os judaizantes. Então, esses três pontos, amados, apresentar Cristo, esclarecer as tipologias e exortar os fiéis, é a estrutura textual. O autor ele vai caminhar nesta estrutura durante todo o livro. Então, se você tiver isto em mente, esses três pontos, você vai ter uma correta compreensão do texto. Hoje, eu quero ressaltar, diante desse texto, a importância e a diferença da nova aliança. Ressaltar o pacto da graça, que é como Deus administra essa nova aliança. E um dos temas recorrentes na Epístola de Hebreus é a de Deus introduzindo uma nova ordem. O autor de Hebreus ele vai fazer isso categoricamente. Ele vai falar sobre uma nova ordem, algo novo que está acontecendo. E, portanto, colocando um fim no que é antigo. Então, amados,
Nós temos que prestar atenção na teologia bíblica aqui imposta. Esse livro é o melhor livro, eu diria, do Novo Testamento para se trabalhar com teologia bíblica pactual. É o melhor livro. E é por isso que estamos utilizando ele. Então, amados, a primeira aliança é declarada obsoleta, porque a nova aliança entrou em vigor. Então, se eu tenho algo novo, eu não preciso daquilo que é antigo. Então, amados, o que está em tela aqui para destacar que esta nova aliança é superior? O sacerdócio de Cristo. E ele vai comparar com o sacerdócio levítico, coisa que ele já iniciou na exposição, passada. Para compreender melhor, vamos entrar no texto, no verso 11, utilizando agora a King James atualizada. Perceba o que o autor diz. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, Antigo Testamento, considerando que durante sua vigência a lei fosse entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote? Conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Digamos que essa pergunta do verso 11 aqui é crucial. Se o judeu conseguisse responder essa pergunta do verso 11, ele entenderia e se renderia a Cristo. O verso 11, amado, você pode até circular aí. Essa pergunta, ela é crucial. Vamos analisar parte a parte deste verso. Primeiramente, ele aplica uma conjunção sendo assim, E essa conjunção, lógico, ela liga ao assunto precedente, anterior, que se destaca a superioridade da nova aliança em relação ao antigo sistema sacerdotal levítico, onde foi destacado que o rei e sacerdote Melquisedeque, o qual foi honrado por Arão, não tinha linhagem de contagem de dias. Essa foi a preparação para introduzir Cristo. Então, apenas resgatando, o que vocês viram semana passada. Vamos ler o verso 2 e 3? Olha o que o autor havia dito. A quem também Abraão deu a 10ª de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, Rei de Justiça, e depois disso, Rei de Salém, que é Rei da Paz. Verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Qual que é a linha de pensamento do autor? Ele pegou um acontecimento de Gênesis 14, do Antigo Testamento, e ele está aplicando no momento para destacar a importância de Cristo, irmãos. Perceba, Abraão fez o quê? Ofereceu dízimos de tudo o que ele conseguiu naquela guerra com os reis que levaram Ló cativo. Então, retornando, Melquisedeque veio até ele. Não temos relatos de encontros entre Melquisedeque e Abraão em Gênesis. Este é o único. E Abraão faz o quê? Oferece o dízimo de tudo aquilo que ele tinha em mãos. O que representa o dízimo? Honrar, reconhecer que aquele sacerdote era de Deus. Se aquele sacerdote não fosse reconhecido por Abraão, Abraão não teria dado os dízimos a ele. Ou seja, então Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque. E ele, além de sacerdote, ele era o quê? Rei de Salém. Logo, Melquisedeque se torna uma sombra de Cristo, que também, dentro dos seus ofícios messiânicos, profeta, rei, sacerdote. Então, amados, veja só, Abraão fez isso antes mesmo da lei entregue a Moisés fosse instituído um sistema de sacerdócio,
Um sistema da tribo de Levi, porque quando distribuíram as tribos, a tribo de Levi ela ficou responsável pelo quê? Em cuidar do templo e dos ofícios dentro do templo. Apenas da tribo de Levi. E Abraão, antes mesmo de ter sido instituída essa tribo de Levi e todos os seus ofícios, ele reconheceu um sacerdote. Então nós temos duas linhagens de sacerdote. E eles dizem, como que vocês não reconhecem o sacerdócio de Cristo, que vem da linhagem de Melquisedeque, mas reconhecem a linhagem de Levi? O autor de Hebreus, ele quer inculcar isso na mente dos seus leitores. Peraí, vocês estão sendo incoerentes. Por quê? Abraão, que é o pai de vocês, Abraão, da qual veio a tribo de Levi, ele honrou Melquisedeque. Ele reconheceu o seu sacerdócio, mas vocês não querem reconhecer. Qual que é a lógica disso? Então o autor, muito sabiamente, ele vem construindo a sua argumentação e com embasamento bíblico. Outro texto que fala sobre Melquisedeque é Salmo 104, onde Davi reafirma a linhagem do sacerdócio do Messias, de Cristo. E nós veremos esse texto. Então, amados, no verso 11 ele está falando, então por que duas linhagens? Por que temos duas linhagens instituídas de sacerdotes? Eu quero que vocês me respondam. E ele diz, sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar perfeição, perceba as palavras do autor, o autor aplica aqui uma partícula de condicionalidade, utilizando gramática aqui, a palavra se. Tem na sua Bíblia aí? Se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição. Então, uma partícula de condicionalidade. Ou seja, existe uma condição aqui, amados. E por que ele aplica essa partícula? Porque ele quer contrastar a antiga aliança com a nova aliança. É isso que ele pretende fazer. O tema central aqui, então, amados, se deve grifar essa palavra, é perfeição. E qual que é a finalidade também, amados? Qual que é a obra de salvação no homem? Não é nos levar à perfeição? Não é na vida nós sermos aperfeiçoados, a nossa fé será aperfeiçoada? Então ele lança a mão dessa palavra, perfeição. Devemos estabelecer o propósito, amados, dessa distinção. E isso só pode ser encontrado na explicação, na administração dessas duas alianças. Como que Deus administrou a antiga aliança? Com promessas, sombras e tipos. E fazendo pactos específicos com alguns homens. Adão, Noé, Moisés, Abraão e Davi. Ele fez pacto com esses homens. Para quê? Para que se concluísse esses pactos, essas promessas em Cristo. Chegando Cristo, tem valor e validade aquilo que foi feito no passado, a administração? Não. Porque aqui, amados, é o ponto máximo da humanidade. A plenitude dos tempos está em Cristo. E é isso que nós temos que entender. Então, amados, ele pretende colocar aqui agora um contraste entre nova aliança e antiga aliança. Com o tema, perfeição. Através de qual nós atingimos a perfeição? O argumento agora acompanha o seguinte raciocínio, preste atenção, amado. Se o ministério da igreja fosse perfeito, sobre a ordem de Arão ou do sacerdócio levítico, por que se faz necessária a transição para uma ordem diferente? Uma grande pergunta. Se o sistema levítico de sacerdócio e de intermediadores, porque qual é a função do sacerdote? Não é intermediar entre Deus e o homem? Se esse sistema fosse perfeito, fosse completo, qual seria a necessidade de um novo? Nenhum. Seria o suficiente. Então, amados, não existe mudança onde já há perfeição. Segue-se, pois, que o ministério da lei não era perfeito. E visto que uma nova ordem tinha que ser estabelecida, da qual fala Davi, Salmo 110, verso 4, onde ele, através de promessas, ele fala sobre o Messias. Olha o que ele diz: o Senhor jurou
Então aqui ele se remete a Deus. E não se arrependerá. Então é uma promessa. Se ele jurou, é algo que virá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele está falando sobre Cristo. Ele não está falando sobre o sistema de Levi, o sistema sacerdotal araônico. Não, ele está falando sobre um Messias, está falando sobre um sacerdócio eterno, superior. E o texto continua. Se houvesse uma maneira de alcançar perfeição, por intermédio do sacerdócio levítico. Ou seja, irmãos, o sacerdócio araônico que serviu a nação de Israel desde Êxodo, o que ele provou? Você que já leu o Antigo, quantos aqui já leram o Antigo Testamento inteiro? Alguns irmãos já leram. Como que você avalia esse sistema? No Antigo Testamento? Bom? Falido? Falido, irmãos. É um desastre o Antigo Testamento no que tange o povo querendo se relacionar com Deus. Um rei ou outro que se destacava, um juiz que era colocado, mas logo ele findava, morria, precisava de outro. Então um povo que andava o quê? Numa grande montanha russa. A hora estava bem, quando o rei honrava Deus, a hora estava mal. Mas em linhas gerais, isso é bom? Viver nessa gangorra? É péssimo. É péssimo. Isso provou o quê? Que o sistema do Antigo Testamento, ele era ineficaz. Ineficaz. E isso significa que Deus é imperfeito? Não. Porque Deus é quem instituiu. Mas o propósito era justamente mostrar a imperfeição desse antigo sistema para destacar e glorificar ainda mais a perfeição deste novo sistema. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, amados, é na fraqueza do homem que é ressaltado Cristo. E é isso que o autor tem em mente, amados. Veja, o autor da epístola diz isso. Por exemplo, no capítulo 9, verso 13, vamos ver aqui. 9:13, vai um pouquinho mais para frente. Olha só como era ineficaz. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, espargidos sobre os impuros, santificam, trazendo a purificação da carne, ou seja, a purificação apenas exterior. Quanto mais, olha o outro verso, 14. Quanto mais, você percebe o contraste que ele estabelece? O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Os sangues de novilho, amados, os sacrifícios dos animais, era apenas um ato exterior. Aquilo tirava a escravidão do pecado? Nunca tirou. Apenas Cristo teria essa capacidade. Então era algo imperfeito. Era algo que apontava para algo superior. Então veja, amados, interiormente, o peso da culpa, a mancha pelo pecado permanecia nesse povo no Antigo Testamento. Somente o sangue de Cristo poderia realizar essa purificação completa, essa justificação completa. Então aqui já temos uma grande base para a superioridade do pacto da graça na nova aliança. E por que eu estou ressaltando isso, amados? O presbiterianismo, a teologia bíblica pactual presbiteriana, ela não vai distinguir as coisas. Ela vai dizer que existe apenas uma aliança administrada de diferentes formas ao longo do tempo. Uma só aliança. Ou seja, pacto da graça veio só na nova? Para eles? Não. O pacto da graça já estava em vigor substancialmente no Antigo Testamento para os presbiterianos. Isso é um embasamento para eles falarem que o pacto feito com Abraão está inserido também no pacto da graça e por causa disso, os filhos do pactuais, claro, os filhos dos crentes, são salvos. Por isso que eles batizam crianças. Entenderam? Você não entender isso, você pode cair até mesmo no catolicismo romano.
Porque eles batizam crianças também. Se você não entender isso, você não entende o que é ser batista. Porque nós somos credo-batistas. Não somos pedo de crianças. Então, da onde que vem a estrutura para o batismo? Teologia bíblica pactual. A teologia bíblica pactual que vai te dar estrutura para professar a sua fé. E é por isso que nós não somos presbiterianos. Porque se tirasse esse detalhe, que não é detalhe, né? É algo muito importante, seríamos presbiterianos, praticamente. Entendem a razão de vocês estudarem isso? De vocês compreenderem teologia bíblica pactual? E nós vemos evidências bíblicas, no próprio autor fazendo isso, comparando duas alianças. E digo mais, ainda dizendo que uma é superior à outra. Refutando possíveis objeções, o autor tem em mente aqui também. Ninguém, portanto, poderia dizer que a ordem de Melquisedeque foi substituída pelo sacerdócio levítico. Porque talvez um judeu pensasse isso. Poxa, se Abraão honrou o Melquisedeque, tudo bem. Mas depois veio a lei e Deus instituiu o sacerdócio levítico. A partir de Arão, que foi o primeiro sacerdote, correto? Arão. Irmão de Moisés. Então, amados, um judeu poderia assimilar dessa forma. Então, o Melquisedeque, ele foi absorvido por quem? Pelo sacerdócio levítico. Isso poderia ser uma objeção dos judeus. O fato, amados, de que o próprio Deus declara, no Salmo 104, Davi faz isso, que seu filho é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, isso nos traz uma forte evidência irrefutável da superioridade desse sacerdócio. Se Davi não tivesse falado nada, anos depois da lei, essa objeção dos judeus teria plausibilidade. Mas Davi fez o quê? Ele ratificou o sacerdócio de Melquisedeque, falando que aquele é um sacerdócio para sempre. Claro que se remetendo a quem? A Jesus Cristo. Então é claro que existe duas linhagens aqui de sacerdócio. Uma infinita, eterna, e uma finita e imperfeita. Por implicação, amados, o argumento do autor, o sacerdócio levítico não alcança a perfeição. E ele estava destinado a ser provisório. É isso que ele diz nas palavras. Se houvesse uma maneira de alcançar o quê? Perfeição. O que mais? Por intermédio do sacerdócio levítico. Aí ele continua, irmãos. Considerando que, durante sua vigência, a lei foi entregue ao povo. Ou seja, irmãos, o autor lança perguntas enfáticas aos leitores judeus. Um povo habituado com o cerimonialismo. Se o assunto em tela é alcançar a perfeição, essa pergunta é muito inerente. Porque Deus levantou então duas linhagens de sacerdotes, mesmo com a importância da lei. Ele está pegando os próprios argumentos dos judeus, irmãos. Se ele então instituiu, segundo a lei, o sacerdócio levítico, por que ele instituiu Melquisedeque então? É isso que o autor está fazendo, simples. Simplesmente, colocando um sistema contra o outro. Só. É só isso que você precisa entender no verso 11. Olha só o que complementa. Por qual razão, está escrito na sua Bíblia aí? O autor coloca, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote? Se um já é perfeito, se a ordem de Arão, se a ordem de Levítico é perfeita, por que outro? Fiquemos somente com um. Por qual razão? Levantar um outro sacerdote, ele identifica que sacerdócio é esse. Conforme a ordem de Melquisedeque, e não, veja a negativa, e não de Arão. Então ele não está falando apenas de um sistema. Ele está falando de dois sistemas sacerdotais. E colocando um contra o outro. Pegaram essa ideia no texto? Entenderam, irmãos? E ele entra no verso 12. Pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente
ocorre também a mudança da lei. Nós temos aqui, amados, informações cabais para nós, povo cristão. Nós temos aqui métodos para poder interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E o verso 12 traz um detalhe que é uma explosão. Por quê? Ele diz, pois mudando o sacerdócio, ele apresentou 2 sistemas sacerdotais. Ele apresentou um que é perfeito e o outro que é imperfeito. E ele diz que um foi imperfeito, foi colocado, instituído um novo. E ele fala, pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei. O que ele quer dizer com isso? Mudança de sacerdócio. Nessa sentença, amados, a primeira palavra, pois, é significativa. Porque nos diz como a mudança acontecerá. No versículo precedente é dito que o sacerdócio araônico era incapaz de alcançar a perfeição, correto? Agora no verso 12, irmãos, aprendemos uma mudança na lei. Que uma mudança deve acompanhar a mudança do sacerdócio. Então se você muda o sistema sacerdotal, você tem que mudar a lei. Ponto. E a palavra que ele coloca aqui é obrigatoriamente do grego anagke, que significa obrigação, imposição, seja pelas circunstâncias ou pelo princípio do dever. Então trocou o sistema de intermediadores entre o homem e Deus, automaticamente tem que se mudar a lei. Aí você começa a pensar, Deus mudou sua própria palavra? Então, tudo que está no Antigo Testamento descartamos? Não é isso que ele está dizendo. Quando ele diz ocorre a mudança da lei, podemos lançar as seguintes perguntas. Como assim mudança da lei? Deus mudaria de opinião? Como ficam as palavras de Jesus? Eu vos digo, no Mateus 5 ele diz, eu vos digo a verdade, até que o céu e a terra desapareçam, nem a menor letra, nem o menor traço da pena, de algum modo desaparecerá a lei, até tudo ser... Esse final você deve destacar em Mateus 5. Até tudo ser cumprido. Tudo ser cumprido. E Jesus cumpriu a lei. Então, amados, a mudança colocada pelo autor aqui não é invalidar o que está na lei, o que está no Antigo Testamento, mas olhar para ela hoje já cumprida em quem? Em Cristo Jesus. E é isso que eu quero que você tenha em mente quando eu falo que Jesus Cristo veio substancialmente. A humilhação de Cristo, ela inclui a obediência à sua própria lei. Então, amados, entendemos que a lei não foi feita para ser colocada de lado, mas para efetuar uma mudança. Se então uma mudança da lei deveria ocorrer, o próprio Deus teria de realizar essa mudança, correto? Somente Deus pode instituir uma outra lei em cima da sua própria lei, uma mudança. E é exatamente isso que Deus fez, quando séculos depois a lei foi dada. Ele disse por intermédio de Davi o quê? O Senhor jurou, e não mudará de opinião. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Salmo 110, verso 4, tem uma importância, irmãos, estupenda, altíssima. Por quê, amados? O próprio Deus, na sua lei, ele prometeu e jurou que viria um novo sacerdote. Então essa mudança não era para ser novidade para o povo judeu. Essa mudança já era para ser esperada. O povo judeu já deveria olhar para o sistema sacrificial do Antigo Testamento, falando, eu estou executando isso aqui, mas eu sei que isso aqui tem data de validade. Mas qual é o problema do homem? É transformar aquilo que é sombra e tipos em meios de salvação. É aí que o homem fala que a ceia salva. É aí que o homem fala que o batismo salva. Ele transforma meios em formas de salvação para o homem. Esse é o problema do homem, irmãos.
Não se contentar e não crer naquilo que Deus instituiu e na forma como Ele instituiu. Nós temos que ter entendimento. Afinal, o apóstolo Paulo diz, se cantarem, cantem com entendimento. Se orarem, orem com entendimento. 1 Coríntios capítulo 14. Ou seja, se eu estivesse lá oferecendo o meu sacrifício, eu deveria entender o que eu estou fazendo. E saber que aquilo era apenas um ato externo. Aquilo não estava rompendo com os grilhões do pecado. Porque o único que poderia fazer isso é o sacerdote perfeito, que também é o Cordeiro perfeito. Entenderam? Então, amados, Deus mudou a lei ao designar seu filho como sacerdote segundo outra ordem. E confirmar a mudança com o juramento é algo que Deus fez. E por que quis? Com a vinda de Cristo, a ordem sacerdotal foi transformada e transferida. Exemplo, fora do que estamos em tela, dia do Senhor. Nós temos evidências no Novo Testamento, neotestamentárias, de que o povo passou-se a se reunir em culto no dia de domingo? Sim ou não? Sim. E isso aconteceu após o quê? A ressurreição de Cristo. Até então, sábado era a instituição cerimonial. O dia do sábado era a instituição cerimonial. Porém, como tudo se cumpriu em Cristo, quando Ele ressurge, nós temos uma mudança. Para o domingo. Domingo é o nosso dia do Senhor. Por quê? Porque em Cristo nós olhamos a sua ressurreição. Em Cristo o seu povo se reúne. E Páscoa. Acabamos de viver a Páscoa. Tipos ou sombras? Ou cumprimento? E o povo comemorando sombra. Cantando sombra. Sabe qual é a nossa Páscoa, irmãos? A nova aliança instituída no sangue do Cordeiro. Nós não celebramos Páscoa. O povo cristão não deveria celebrar nada de calendário litúrgico. Nada. Natal. Aonde que está instituído por Cristo no Novo Testamento comemorar Natal? Nascimento dele. Ele falou para celebrar a morte dele. E não o nascimento. Estão entendendo? Que teologia bíblica pactual salva o entendimento e a nossa forma de sermos igreja? Está tudo embutido na teologia bíblica. Então, quando falamos de mudança, focando no sistema sacerdotal, nós temos um sistema levítico, passando para um sistema que já havia sido prometido, da ordem de Melquisedeque. Verso 13. Porque aquele sobre quem se fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Jesus era da tribo de Levi? Quem já leu a genealogia aí? Lucas, Mateus. A genealogia ali está para qual tribo? Judá, irmãos. Quem é este? Quem é o sujeito aqui do verso 13? Para aquele sobre quem se fazem estas afirmações. Quem é o sujeito? Cristo. E ele fala, pertencia a outra tribo. Tribo de Judá. Da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Ou seja, nunca se levantou um indivíduo sequer da tribo de Judá para trabalhar no templo. Geralmente da tribo de Judá vinham os reis. Os reis. Então veja, amados. A mudança já havia sido prometida na própria palavra, como nós vimos. Salmo 110, verso 4, ratificou. E, amados, quando lemos, porque aquele sobre quem fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, ou seja, para que os hebreus não tivessem dificuldades em aceitar o ensino messiânico do Salmo 110, com sua distinta referência ao ofício real do Messias. As Escrituras também ensinaram claramente que o Messias viria da família de Davi. Não temos essas promessas? De que a linhagem seria de Davi? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele também viria da cidade de Belém, Miqueias 5:2. E quando os evangelhos começam a circular em forma escrita,
As genealogias de Jesus, registradas em Mateus e Lucas, mostravam a sua descendência real na linhagem de Davi. Então, quando eles recebessem essa informação, sacerdote da linha de Melquisedeque, eles deveriam já saber. Reinado, tribo de Davi. O Messias veio da onde? Tribo de Davi. E essa linha sacerdotal? Opa, ela foi prometida no Antigo Testamento. Gênesis 14 era um tipo. E Davi reafirmou isso no Salmo 110, verso 4. Era para ter dificuldade? Talvez. Mas o autor de Hebreus pegou essas nuances. Ele entendeu. Da qual ninguém havia servido diante do altar. Como eu disse, fazer Jesus, que pertencia da tribo de Judá, servir no altar, é contrário à lei. Lembre-se que Uzias, rei de Judá, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16 a 21. O que ele fez, Uzias? Entrou no templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar. E foi acometido de lepra. Não foi aprovado. Deus designou os descendentes de Levi para ministrarem no tabernáculo e no templo. Qualquer pessoa de outra tribo que se aproximasse do santuário deveria ser morta. E nós temos um sacerdote de outra tribo que serve no altar. Que adentrou no Santo dos Santos. Foi isso que nós vimos, né? Foi o nosso precursor, verso 20 do capítulo 6, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, da tribo de Judá, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 14. Porquanto, outra conjunção, é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O Salmo 104, verso 4. Vocês estão pegando o que o autor está fazendo com o povo judeu aqui? Ele está descaracterizando a importância que eles davam para a lei. Ele está falando, todo o sistema que vocês seguem à risca, olha o que Jesus fez. Da tribo de Judá, sacerdote. E desse Senhor, que vocês muito sabem qual é a descendência, Moisés não falou nada a respeito dele quanto a sacerdócio. Moisés não falou nada de um da tribo de Judá que seria sacerdote. Por que ele faz isso, irmãos? É má intenção? Não. Ele está querendo falar que a antiga ordem passou. Ele está querendo passar para esse povo, falar, vocês estão apegados a tipos e sombras. Vocês precisam crer em algo superior. Aquilo teve serventia no Antigo Testamento para uma administração no Antigo Testamento. Agora nós vivemos período após a plenitude dos tempos. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo. O Salmo 110, verso 4, irmãos, no contexto da Epístola de Hebreus, ensina duas coisas. Primeiro, Deus anulou a lei concernente ao sacerdócio levítico. Ficou claro isso para os irmãos? Que Deus anulou, aboliu essa linhagem levítica para sacerdócio. Por isso, existem levitas hoje? Então está aqui, ó. Está aqui. Aí você vai lá, o cara, eu sou levita. Sobe até um... que um camarada desse entende. Não tem mais levita, irmão. Isso foi abolido. Isso passou, isso se cumpriu. Em quem? Em Cristo. Então, amados, primeira coisa, Deus anulou a lei concernente ao sacerdócio levítico. Isso acabou. Porque veio um grande sumo sacerdote. E ele, como legislador, tinha autoridade para mudar. Porque quem é o dono da lei? Não é o próprio Deus? Então ele pode mudá-la? Pode. E ele fez algo que ele não falou antigamente? Cristo foi constantemente prometido no Antigo Testamento. Constantemente. Então, amados, segunda coisa que o Salmo 110, verso 4 nos ensina. Pertencer à ordem sacerdotal de Melquisedeque é inteiramente diferente de ser descendente de qualquer uma das tribos de Israel. Diferença, distinção.
Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá. Jesus, nós sabemos, descendente da tribo de Judá. Tribo da qual Moisés nada fala a respeito, nada fala quanto ao sacerdócio. Moisés nada disse sobre sacerdotes vindos da tribo de Judá, como eu disse. Portanto, Jesus transgrediria a lei mosaica se assumisse as funções sacerdotais dadas aos descendentes de Arão. Então, amados, o que nós vemos aqui? Uma nova aliança somente é instituída quando substancialmente. Por quê? Como descendente de Davi, Jesus não estabeleceu um reino terreno, mas um reino espiritual. Semelhantemente, Jesus Cristo, substancialmente, é o grande sumo sacerdote que penetrou aos céus. Capítulo 4, verso 14. Seu sacerdócio é espiritual, celestial e eterno. Isso é perfeito e só foi feito na nova aliança. É isso que o autor quer que a gente entenda, fazendo essas comparações. Verso 15. E este, de fato, torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote, a semelhança de Melquisedeque. Torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote, que não vem da tribo de Davi. Ou seja, ele está falando, está nítido que esse sistema cerimonial foi já cumprido. Já teve sua serventia, já acabou. E isso ficou evidente com o quê? Com a vinda do Messias, com a sua morte, com a sua ressurreição e com a sua ascensão. O fato de um surgimento de um sacerdote de linhagem real ratifica a promessa feita no Salmo 110, verso 4. Eles, como judeus, e provavelmente muitos aqui viram Jesus, porque estamos falando do primeiro século, muitos deles aqui ouviram dos próprios apóstolos. Então, amados, nós temos que ter em mente o quê? Que os fatos inerentes da linhagem de Jesus, da onde que ele veio, o que ele fez, estava claro diante do povo. Eles falavam, pode vir alguma coisa boa da Galileia, mas Jesus nasceu em Belém. Não foi isso? Ele cresceu na Galileia. Teve a sua infância lá, mas ele nasceu, ele cumpriu as profecias de Miqueias 5. Então, ou seja, amados, qualquer análise, e o autor ele está se desdobrando aqui para falar sobre Cristo, falar sobre a sua linhagem. Mas eu entendo esse povo judeu, por quê? Esse assunto deve ter causado um tremendo choque na comunidade judaica, irmãos. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Veja bem. O autor de Hebreus está fazendo o que aqui? Claro que Cristo é quem efetuou essa mudança. Ele está falando, pois bem, Cristo já veio? Já. Morreu? Já. Ressurgiu? Sim. Ascendeu ao céu? Sim. O que vocês estão fazendo, então, nesses ritos judaicos? Vem cá. Esquece tudo isso aí. Para tudo. Vamos mudar tudo. Imagina você lá, no meio dos judeus. É isso que está acontecendo aqui. O choque, a dificuldade, o fato de muitos estarem tornando para o judaísmo, eu entendo. Completamente. Mas se eu olhar com fé para as escrituras, eu teria a minha fé no cristianismo. É que, amados, como eu disse, transformar meios em métodos para a salvação é tangível, é palpável, é agradável. Quando eu falo para o irmão, se você der o seu dízimo, pode ter certeza que você é salvo, como algumas igrejas falam. É ruim isso. É tangível, irmão. Então está no meu domínio, está no meu controle. Então, quando eu estiver lá dizimando, isso é só um exemplo, tá? Só um de vários que existem. Então, enquanto eu estiver ali, eu estou de bem para com Deus. Legalismo. O judaísmo, ele impregnava isso nas pessoas. Impregnava isso. Você acha que seria fácil para eles abandonar? Somente pela fé, irmãos. Somente pela fé em Cristo para romper. Essa mudança radical aqui, somente os eleitos iriam aderir. Os outros iam continuar no judaísmo.
E no primeiro século, o maior problema não foram nem os gnósticos que João combateu. No primeiro século, o maior problema era o judaísmo. A maior dificuldade, os judeus, eles começavam a se dispersar, irmãos. Eles foram para a Turquia, eles desceram para o Egito, eles dispersaram, irmãos. E eles instituíam sinagogas nos países onde eles estavam. E você tinha que ir lá e apresentar um cristianismo. E qual que era a posição do judeu? Não salvo. Te rebater. Te contrariar. Por que espancaram Paulo? Porque falaram que ele estava distorcendo a lei. Você leia Atos, irmão. Quem já leu Atos? É isso. Constantemente Paulo tentando pregar o evangelho. E os maiores perseguidores eram quem? Os judeus. Tanto que quando ele volta para Jerusalém, ele já vai lá com o quê? Sabendo que ele ia preso. Quem é que faz a profecia para ele lá? Com cinto? Qual o nome dele? Quem lembra? Ágabo. E seria a última viagem dele. Por causa disso, irmãos. Judaísmo. Então eu quero que você também entenda um pouco do contexto da época. E a dificuldade de apresentar uma nova aliança, uma nova instituição substancial em Cristo. E é isso que o autor está dizendo. O fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote. A semelhança de Melquisedeque. A todo momento ele cita Melquisedeque por quê, irmãos? Sabe por quê? Para embasar as suas palavras com o Antigo Testamento, utilizando Gênesis 14 e o Salmo 110. Até aqui ele argumentou com base na pessoa do sacerdote. Agora ele argumenta com base na natureza do sacerdócio. Vamos entrar agora no verso 16. Amados, o antigo sacerdócio, diz ele, foi estabelecido por ritos exteriores. O sacerdócio de Cristo, porém, outra coisa não é senão espiritual. Isso evidencia que o primeiro era passível de mudança e transitório, e ao mesmo tempo revela a natureza eterna do último, Cristo Jesus e o seu sacerdócio. Verso 16, olha o que o autor diz. Não constituído, ele está falando sobre o mesmo sujeito do verso 15, tá? Não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Entenderam a transição que o autor faz? Ele comparou pessoas, ele comparou a literalidade dos dois sacerdócios. Agora ele está fazendo o quê? Comparando a qualidade dos dois. Então ele vai falar sobre aquilo que é finito e aquilo que é eterno. Existe uma dificuldade, amados, no entendimento dos judeus, como eu disse. E quando o autor disse aos hebreus que tinha muito a dizer sobre o sacerdócio de Jesus, lá no capítulo 5, verso 11, dá para entender agora. Da onde que vem essa dificuldade? Mas ele diz, não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem. Amados, o sacerdócio de Cristo é diferente por duas razões. Primeiro, Jesus não tinha que basear seu sacerdócio em uma genealogia que provasse a sua descendência de Arão. Ele era como Melquisedeque. Tinha genealogia, Melquisedeque? Sabia se o pai e a mãe de Melquisedeque? Como Cristo. Então, amados, no sentido de nenhum ancestral, neste sentido de não ter linhagem, é na mesma espécie e caminho do sacerdócio de Cristo. Mas, complementa aqui que é a segunda diferença do sacerdócio de Cristo. De acordo com o poder de uma vida inextinguível. Já vou abordar essa palavra inextinguível para os irmãos. Um sacerdote segundo a ordem levítica servia temporariamente. Por que temporário? Algum sacerdote de Levi está vivo até hoje? Aparece uns aí, né? Sou levita, né? Mas o que prova que eles foram extinguidos? A morte. E a morte está para quê? O que é a morte? Por que representa a morte? O homem foi feito para morrer? O que tinha lá no Éden lá também? A árvore da vida. E depois do pecado, tirou eles de lá. O homem não foi feito para morrer. O projeto de Deus para o homem é eterno.
mas o homem caiu. Então, se o sacerdócio Levi morreu, é porque eles eram pecadores. Essa é a prova. Ao contrário, Jesus é sacerdote para sempre. Aí vamos comparar Jesus, ressurreto, porque ele morreu, mas a morte venceu sobre ele? Ele ressurgiu. Então ele já não é igual aos levitas. E ele morreu com pecado? Não, sem pecado. O fato de Jesus ter ressuscitado é o fato cabal, melhor dizendo, de que ele não andou em pecado. Não teve pecado. Jesus é antitese para nós, homens pecadores que morremos e temos o pecado dentro de nós. E é nessa linha que o autor vem construindo. Por quê? Porque ele citou uma vida inextinguível. Ele está falando sobre Cristo. Isto é, como o único sacerdote, nenhum outro sacerdote está servindo como Cristo. Ele reivindica o poder de uma vida indestrutível. Um sacerdote levítico servia porque a lei externa dava esse privilégio a ele. Jesus, ele serve por natureza. Pegaram a diferença, irmãos? Enquanto um sacerdote depende da lei para instituí-lo, Jesus não depende disso. Porque a linhagem dele, a ordem do seu sacerdócio é eterna. Jesus não serve baseado numa lei, irmãos. Seu sacerdócio não vem baseado de uma lei, mas vem da eternidade. Sem começo, sem fim. Vida inextinguível. Inextinguível vem da palavra grega akatalutos. E significa indissolúvel, indestrutível. Essa é a vida de Cristo. Cristo é indestrutível, indissolúvel. A expressão vida indestrutível é a única vez que vemos no Novo Testamento aqui, irmãos. É a única vez que você vai ver vida indestrutível falando de Cristo. E embora Jesus tenha se oferecido como sacrifício na cruz, como nós bem sabemos, a sua vida não acabou. Porque assim como diz Jó, o meu Redentor vive e reina. E está constantemente intercedendo por nós. Porque ele ofereceu um só sacrifício, suficiente para nos justificar. Você crê em Cristo? Verso 17. Porque sobre ele está escrito. De onde que vem essa citação, irmãos? Tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Você está vendo como ele embasa a todo momento a sua argumentação? O autor de Hebreus? Para falar a esses judeus? Então, amados, para que ninguém se oponha ao sacerdócio de Cristo, o escritor cita mais uma vez o Salmo 110, verso 4. E introduz a citação dos Salmos com as palavras, pois é declarado, porque está escrito. O autor ele utiliza de uma ortodoxia cristã, que é baseada na palavra. Ter a palavra como autoridade máxima na sua vida. As doutrinas sendo provenientes dela. Ele não está tirando o sacerdócio de Cristo da sua cabeça. Ele não está inventando uma nova linha sacerdotal. Ele está pegando o que já fora prometido. E o que se cumpriu. Porém, ele enxergou pela fé. Esses homens estavam precisando ainda ser desenvolvidos. Entendem? Então, amados, no verso 18 ele continua. Assim, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade. O verso 18 e 19, se fosse o seu, fazia um quadro assim e escrevia: por isso sou credo batista. Verso 18 e 19. Por isso sou credo batista. Tá aí, ó. Circuncisão foi substituído por batismo? Segundo o verso 18. O que você acha? Circuncisão foi substituído por batismo? Israel foi substituído por igreja? É correto falar isso? Não, irmãos.
Quando eu falo substituído, eu dou um tom de continuidade. Um fato tem conexão com o outro. O que é dito no verso 18, não, porque ele usa a palavra ateteses, que significa abolição, anulamento, remoção, rejeição. Essa é a palavra utilizada aqui. A antiga ordem, então, foi substituída pela nova? Não. Aboliu a antiga, anulou e instituiu uma nova. Tem um marco, tem um cravo, uma estaca na transição do Antigo para o Novo Testamento. Essa é a diferença nossa para os presbiterianos. Essa continuidade entre a lei e Cristo. Não tem continuidade. Aboliu-se a antiga. Está aqui no texto. Assim, o mandamento anterior é anulado. Por que anulado? Porque se teve o seu cumprimento em Cristo. Teve a sua serventia, foi até onde tinha que ir. Acabou. Aí o povo lá na Páscoa. 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 Cantata da Páscoa. E o texto? Assim, o mandamento anterior é anulado. Dízimo. Dízimo, como é que fica? Dízimo, palavra dízimo. A instituição dízimo. Como é que fica? O que o dízimo era? Um mandamento dado para um povo, para quê? Para sustento de quem? Dos sacerdotes. Tem levita ainda, irmãos? Hoje nós trabalhamos, significa que eu não tenho que doar nada para a igreja? Não, porque no Novo Testamento nós já temos um outro caráter, que é a oferta voluntária. 10%? Conforme Deus o prosperou. E ele fala, Paulo diz que é graça. Então você vê que esta nova instituição substancial em Cristo, ela é superior. Eu não preciso mais ficar com aquela lá, porque quando eu tenho essa graça no meu coração, e nós obedecemos pelo Espírito, porque o Espírito está em cada crente da igreja, nós fazemos isso em gratidão e por graça. No Antigo Testamento não era assim. Entendem? Aqui é crucial para nós, irmãos, é anulado. O que ocorre aqui é fundamental para a nossa teologia bíblica pactual. O que está acontecendo nesta transição da aliança não é, eu coloquei até em maiúsculo, não é, para me dar ênfase aqui, uma substituição, e sim uma inauguração. Marca essa frase, não é uma substituição, é uma inauguração. É algo que não tinha e foi inaugurado. É jogar fora o antigo e adquirir algo novo. Por quê que anulou? Ele explica. Por causa, não tem aí a partícula? Por causa da sua fragilidade. Por que frágil? Tirava o pecado, as amarras do pecado de alguém, o sacrifício dos animais? Não tirava. Então era frágil. E inútil. Por que se tornou inútil? Porque tudo se cumpriu em Cristo. Substituímos geralmente aquilo que é semelhante, irmãos. Algo que cumpre a mesma finalidade, mas não é o caso aqui. Aquilo que é declarado pelo autor frágil e inútil, o autor está dizendo que a antiga ordem foi abolida e a outra superior iniciada. Esse é o sentido que encontramos nas palavras. Te dá um copo furado embaixo. Dá para usar? Você vai olhar para o copo e falar, esse copo aqui não está cumprindo com a finalidade dele. É inútil. O que você vai fazer? Jogar fora. É exatamente o sistema antigo, irmãos, da antiga aliança. A forma como Deus administrou. Verso 19 e último. Em complemento do que ele disse no 18. Pois a lei jamais conseguiu, olha a palavrinha que eu falei para vocês lá no início lá, aperfeiçoar nada. Olha o nada, hein? Na gramática aí, qual o peso desse nada, hein? Perguntar para a professora lá, hein? Nada. Não aperfeiçoou nada. Sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito
superior. Tem como falar de continuidade, irmãos? Se algo é superior, que continuidade? Algo superior, uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. E que esperança é essa? Cristo, que vive, que é o nosso grande sumo sacerdote. Mas destacando, irmãos, para ficar bem enfático, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada. Circuncisão aperfeiçoava alguém? Qual o sentido, então, de eu falar que isso está para o batismo? Tem como? Entendem? Que a nossa teologia bíblica pactual batista é a mais coesa com as Escrituras. E qualquer presbiteriano honesto com o texto, ele vai rejeitar a sua própria doutrina. Como tem muitos acontecendo. Eu mandei para os meninos, né? Mandei para o Fábio também. Qual era o nome lá daquele pastor? Ele reconhecendo que o credo ao batismo é a maneira mais bíblica de ser adotada. Muitos presbiterianos reconhecem isso. Mas por que não rompe, pastor? Tradicionalismo. A tradição fala mais alto. Tá? Mas significa que eles não são nossos irmãos? Não é isso que eu estou falando. Eles são nossos irmãos. Eles creem em Cristo. Porém, nessa questão do batismo, tem algumas implicações. Se não por quanto estabelecido uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. O que a lei não pode fazer, pois não torna nada perfeito. Paulo diz isso também em Romanos 8, verso 3, tá? Pode anotar aí. Jesus fez com que seu sacrifício perfeito na cruz abrisse o caminho até Deus. Por isso que ele disse que Jesus é o nosso precursor, lá no verso 20 do capítulo 6. Na qualidade de sumo sacerdote, Jesus, ao entrar no Santo dos Santos, reconciliou Deus e o homem. Portanto, o crente tem plena comunhão com Deus. Por isso que ele também diz, autor de Hebreus, acheguemo-nos confiadamente ao trono de graça. Por quê? Porque Cristo está lá. E ele nos dá acesso ao Pai. E não é, o sacrifício não é a sombra, não é a Páscoa, não é a circuncisão, mas a fé. A fé em Cristo Jesus. E como o pessoal do Antigo Testamento foi salvo, sendo que aquilo ali tudo foi considerado frágil e inútil. Abraão se alegrou no dia do Senhor. Aí ele vai entrar em Hebreus capítulo 11. Ele vai explicar essa questão que eu estou lançando para os irmãos. Hebreus capítulo 11 vai falar o quê? Sobre a fé daqueles homens que viveram no passado. Porém, ele também diz que eles não obtiveram a promessa. Como que não obtiveram? O que ele quer dizer com isso? Eles não vivenciaram. Eles não viveram até a plenitude dos tempos. Mas viram de longe, assim como Abraão. E nós? Nós vemos de perto. Porque nós temos o cânon das Escrituras já fechado e Cristo já com a sua obra completinha, perfeita. Qual a desculpa para os crentes de hoje em dia? A desculpa e a fragilidade do povo de hoje em dia é o mesmo de todos os tempos. Crer em Cristo Jesus e na sua palavra. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Porque Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. E que o entendimento bíblico nos traga saúde para vivermos como igreja. E é por esses fatos que nós não comemoramos o calendário litúrgico. Por esses fatos. E é por isso que somos credo-batistas também. E a minha intenção, eu poderia encerrar a exposição de Hebreus hoje. Porque a minha intenção era fazer isso. Era trazer essa clareza da nossa teologia bíblica pactual. Que com esses dois versos aqui, os últimos aqui, já acaba com tudo. Acaba com tudo. E tem mais, né? Que ele ainda vai abordar mais. Ele vai falar sobre a superioridade da nova aliança, ele vai deixar isso muito bem claro. Amém, irmãos? Amém. Que Deus te abençoe. E possamos crescer ainda mais no conhecimento das Escrituras. Vamos orar? Abaixe sua cabeça.